A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos de Deus estejam junto conosco. Mas esse dia para nós cumprirmos o nosso propósito de nos achegarmos diante da presença de Deus através da leitura diária da Bíblia. E é uma leitura todos os dias, é realmente uma dedicação, uma rotina espiritual que nós temos, é um propósito que nós temos com o Senhor, é o nosso compromisso com Deus. Hoje vocês podem perceber que a minha voz está fanha, né? Que a cara não está assim tão boa. É porque eu peguei uma gripe, peguei um resfriado. Mas isso não pode me impedir de estar na presença de Deus, de fazer a leitura e principalmente porque nós temos um compromisso. Todos os dias nós nos encontramos, nos alegramos em estudar a Palavra de Deus e meditar nos ensinamentos do Senhor. Então a Irmandade me perdoa essa voz, né? Muito esquisita. Perdoa se eu estou um pouco ofegante, mas estamos aqui para servir a Deus, então não cabe a gente deixar de fazer o estudo porque a voz não está legal, né? Os sintomas do resfriado e tudo mais que a gente conhece. Mas Deus nos dá força, Deus nos capacita, Deus com todo o seu amor cuida de nós e graças a Deus estamos aqui. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 22. E no capítulo 22, o título é A Caridade com o Próximo. Nós vamos ver vários temas, estudar vários temas nesse capítulo 22 e vamos estudar sobre a dignidade, não somente sobre a caridade. A caridade aqui ela aparece logo no primeiro texto, falando sobre restituir o que foi perdido. Então diz que se uma pessoa ver, perdido um boi ou uma ovelha, ele deve tomar esse boi, tomar essa ovelha e devolver ao dono se ele conhece o dono. Mas se ele não conhece o dono, ele leva esse animal para sua casa, ali ele cuida do animal enquanto ele procura o dono. Não achando o dono, ele pode até vender este animal e quando o dono for achado, ele restitui. Ele não pode se desviar, né? Ele não pode fazer de conta que ele não viu aquele animal, ele tem que guardar aquele animal. Inclusive diz assim: o jumento do teu irmão ou o boi não verás caído no caminho, e dele te esconderás, com ele o levantarás sem falta. Então acode o animal e depois restitui ele ao seu verdadeiro dono. Mas irmãos, isso não é só para a antiguidade sobre os animais, mas isso nós devemos trazer para o nosso dia a dia em tudo que nós acharmos que não é nosso, nós devemos guardar, né? Não devemos tomar, achado não é roubado, será mesmo? Quando a pessoa que acha se beneficia, ela tem esse pensamento, mas e a pessoa que perde, né? Perde identidade, perde documentos, perde o dinheiro. Então, perdi, quem achou não está roubando? Não, seria tão bom a gente poder realmente restituir e hoje tem diversas formas a gente achar as pessoas. Então que a gente tome essa lição e siga o conselho de Deus, que a gente não se desvie do correto, não se desvie do certo, mas que a gente possa, qualquer coisa que nós acharmos, restituir a seu verdadeiro dom. Glórias a Deus. Depois vai falar acerca dos vestidos do homem e da mulher. Aqui diz assim: não haverá trajo de homem na mulher, nem vestes de mulher no homem, né? Então, nem a mulher deve se vestir como o homem, nem o homem deve se vestir como a mulher. É muito importante nós entendermos o contexto desse texto, porque muitos levam isso como uma proibição, uma mulher usar uma calça. Mas o que acontece aqui era que ele está se travestindo, né? Ele está um homem, porque o que é mais importante nós entendermos que nessa época os homens usavam túnicas. E o que são túnicas? Túnicas não é nada mais, nada menos do que vestidões largos, né? Que iam até o tornozelo do homem. Então muitos podem falar, mas eles usavam vestidos. Não eram vestidos, eram roupas masculinas, túnicas, né? O que eles entendem de roupa de mulheres são roupas mais que mostram mais o corpo, mais justinhas no corpo, né? E nessa época os homens, quando iam para a guerra, eles se travestiam de mulher
para dizer, isso era de outras culturas, outras nações, falar assim, a força de vocês é como a força de uma mulher, até denigrindo a mulher, falando que a mulher é muito fraca, que eles eram fracos, e isso não era bom aos olhos de Deus. Então o contexto desse trecho é que não se faça se travestir de mulher ou se travestir de homem, e não falando sobre vestir a túnica ou vestir uma calça, né? Mas sobre se travestir. Depois fala o seguinte, no verso 6: quando encontrares algum ninho de ave no caminho, que caiu de alguma árvore, mas que a mãe esteja em cima desse ninho, seja ele ainda de ovinho, seja o passarinho já nascido, a mãe você deve preservar a vida. Os ovinhos, os passarinhos novos, você pode levar, pode se alimentar deles, não tem problema. Por que preservar a mãe? Porque a mãe, ela vai estar dando mais ovinhos, mais passarinhos, está preservando a vida, dando dignidade à mãe para que ela possa continuar tendo filhos. Então aqui nós já vimos a dignidade do achado, né? Achou? Devolva, dignidade. O homem não se travestir de mulher, nem a mulher de homem. Dignidade. Você nasceu mulher, você nasceu homem, você é homem. Não se travestir, se fantasiar daquilo que você não é. E a dignidade do passarinho. Vai falar também quando edificar uma casa, tem que ter o cuidado de fazer um parapeito no terraço dessa casa, para que nenhuma pessoa caia e venha a falecer. E esse povo, o hebreu, ele deveria ser reconhecido. Ali mora o hebreu. Olha aquela casa, tem um parapeito. Ali eles preservam a vida, dão dignidade à vida. Então, para que ninguém morra caindo do terraço da sua casa, faça um parapeito para proteger a vida e não manchar a tua casa com sangue. Depois também fala no verso 10 sobre o boi e o jumento, eles não devem lavrar juntos. O que quer dizer isso, não devem lavrar juntos? Porque o boi, ele tem uma força específica de boi. O jumento tem a força e a resistência específica de um jumento. Então, quando for lavrar a terra, que coloque ou o boi ou o jumento para lavrar. Ou se vai colocar os dois animais, mas um lavra de um lado, um lavra de outro. Os dois juntos não podem lavrar, porque são forças e resistências diferentes. Então, cada um deve ser tratado conforme a sua capacidade. Não devemos tratar as pessoas todas iguais, nós temos que dar dignidade a umas pessoas, né? Não devemos colocar, por exemplo, são dois homens, mas um ainda é uma criança, é um adolescente, querer comparar a força dele com um homem já maduro, um homem que tem mais de 30 anos, ambos são homens sim, mas a força, a maturidade, a capacidade deles é diferente. Então o Senhor dá essa orientação. Cada um tem a sua peculiaridade, vamos dar a dignidade e o respeito para cada um conforme a sua forma. Fala também sobre o linho e a lã, de não misturar os dois numa vestimenta. Isso na antiguidade, eles misturavam, mas podiam dar alguma infecção na pele, algum problema relacionado à saúde. Por isso fala, se a sua roupa for de lã, que seja inteira de lã. Se for de linho, que seja inteira de linho. No último verso dessa parte do verso 12 diz: porás franja nas 4 bordas da tua manta para te cobrir. Era também um diferencial dos hebreus. No terceiro subtítulo do capítulo 22 fala sobre as penas dos diversos pecados cometidos para com as mulheres. Era aqui que eu queria chegar, irmãos. As penas dos diversos pecados para com as mulheres. Moisés era um homem manso, um homem extremamente preocupado com o humano, com o ser humano, com as pessoas. Na antiguidade, a mulher era tratada como uma mercadoria. Era normal se vender as mulheres como escravas, se vender as mulheres como prostitutas. Elas eram moeda de troca, se vendiam as mulheres, né? Elas não tinham valor, na verdade. Ela servia para procriar, para cuidar da casa, cuidar do homem, mas se uma mulher, por exemplo, fizesse algo na casa que não agradasse o marido, ele simplesmente podia vendê-la, devolvê-la, fazer o que ele quiser com ela, né? E aqui Moisés está dando dignidade à mulher,
falando, olha, a mulher ela é filha de Deus, assim como o homem, ela é filha de Deus e ela tem a dignidade dela, e a mulher tem o valor, a mulher não tem preço, mulher tem valor. E Moisés traz isso para os hebreus, aqui nesse capítulo 22, relembrando a nova geração. E diz assim, quando o homem tomar uma mulher, né, ele casou com ela, e aí ele foi ter a noite de núpcias, e esse homem desconfia que essa mulher não gostou dela, desconfiou que essa mulher não é virgem. Até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, no Brasil, inclusive, também existia essa prática da prova da virgindade, né? Aquele lençol, a cama que eles tinham a relação, a mulher quando sangrava, então tinha a prova de que ela era uma donzela, que ela era uma mulher virgem. E ele vai ter que provar que ela não era, porque esse lençol era tomada pela mãe da noiva. E aí, se de fato essa moça não fosse virgem, não fosse uma donzela, ela seria apedrejada, ela seria morta, porque ela desonrou a casa do pai dela. Porém, se o que o homem disse a respeito dessa mulher for mentira, ela de fato era virgem, ela de fato uma donzela, esse homem vai chegar à frente dos anciões, no verso 18 diz assim, então os anciões da mesma cidade tomarão aquele homem, né, que mentiu a respeito da virgindade dessa mulher, e vão castigá-lo. Ele vai ter que pagar uma multa para a família de 100 ciclos. E a moça, ela volta para os pais. Se o seu pai falar, não, olha, ela casou, ele tem que ficar com essa mulher, ele vai ter que cuidar dela para o resto da vida dele. Porém, ele não pode mais tocar ela, ele não pode mais manter relações sexuais com ela, porque ele humilhou ela. Então, ele tem a responsabilidade de cuidar, mas não mais como esposa, e sim como uma mulher que ele tem a responsabilidade de estar cuidando. No verso 22 diz, quando um homem for achado deitado com uma mulher, que ela tem marido em adultério, ambos morrerão, ambos estão desrespeitando a lei de Deus. Mas quando esse homem deitar com uma mulher virgem, e que essa mulher seja noiva, esse homem vai ser apedrejado, e ela, se for na cidade onde ela podia pedir socorro, ela também morrerá. Se for no campo, ela foi estuprada, né? Porque isso é um estupro no campo, onde ela podia ter gritado e ninguém ouviu essa mulher, então ela é inocente. Quem morre é o homem, ela não teve condições de pedir ajuda. E fala também assim, olha, quando o homem achar uma mulher virgem, que não for desposada, e pegar nela e se deitar, né? Ele tomou uma mulher que era virgem, mas solteira, não tem homem nenhum, e a humilhou, ele vai ter que casar com ela, mas ele não poderá mais ter relações sexuais com ela porque ela foi estuprada por ele. Então olha quanta coisa, né? A mulher que é dada como não virgem, a mulher que é violentada, mas que é noiva, a mulher que é violentada no campo, tudo Deus está dando dignidade à mulher. E no último verso, no verso 30, diz, nenhum homem tomará a mulher do seu pai, nem descobrirá a auréola de seu pai. Glórias a Deus. Também não vai desonrar a madrasta, né? Aqui nem se pensa numa mãe, mas não vai desonrar a madrasta jamais, dando dignidade às mulheres. Então esse capítulo vai falar da caridade, da dignidade. Eu achei maravilhoso sobre o cuidado que se tem com a mulher, que a mulher também tinha uma voz, que se essa mulher dissesse, olha, esse homem tomou a força, ela tinha que ser respeitada e a palavra dela tinha que ser dada como verdadeira. Então esse amor, esse carinho, esse cuidado que Deus, porque Moisés fala através de Deus, que Deus tem com as mulheres. Tudo o resto que acontece no mundo afora, em diversas nacionalidades, diversos países, diversas tribos e religiões, são coisas do homem, porque aqui na Bíblia, há mais de 3.000 anos, o Senhor já estava dando dignidade e voz para a mulher. Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar e agradecer a Deus por essa leitura e pelo ensinamento que o Senhor tem nos dado no dia de hoje. Glórias a Deus, nosso Deus e nosso amado Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por ter nos dado mais esse dia de vida, por ter preparado, Senhor, tudo quanto nós precisamos, por ter tido misericórdia da nossa alma, por ter perdoado, Pai, os nossos pecados e vindo ao nosso encontro. Senhor, não olha as nossas fraquezas, não olha as nossas falhas. Te pedimos, Pai, por caridade, segura a nossa mão, calça nossos pés e nos ajude, Pai, a andar em retidão no Teu caminho.
Pai, te pedimos que o Senhor mande a tua graça para os teus filhos, abra, Senhor, o coração, abra a mente para o entendimento, que o Senhor sempre seja, Pai, a prioridade da nossa vida, reconhecemos todo o nosso amor a Ti. Se nos achegamos, Pai, ao Senhor, é por intermédio de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Por tudo, Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Desculpa o estado que eu estou hoje, mas com fé em Deus, logo, logo vou estar melhor. Um beijo, Deus te abençoe. Tchau, tchau.